Boa noite a todas, todos e todes. Hoje temos mais uma edição do Elabora Entrevista e vamos conversar com o médico infectologista, ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha. Boa noite, Padilha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para vir esclarecer um pouco o nosso público sobre a situação da Covid-19 no Brasil. Olá, tudo bom, Flávia? Queria agradecer muito estar com vocês, o convite, poder conversar com vocês aí, não só Taubaté, o Vale do Paraíba, mas todos que nos acompanham aí, aonde estiverem, né? Vamos conversar desse momento trágico que o Brasil está vivendo, é a maior tragédia humana que o nosso país já teve, mais de 230 mil mortes confirmadas pela Covid-19. Estamos no momento, viu, Flávia, de muita transmissão. Aliás, desde assim, da primeira semana de janeiro, é a primeira vez que todas as regiões do estado de São Paulo, por exemplo, nosso estado, estão com alta transmissão, estão com taxa de replicação que mostram alta transmissão. Então, nós estamos num momento bastante crítico, mais uma vez, de crescimento da pandemia, de aumento de casos, pressão sobre os hospitais, com isso mais infecção dos trabalhadores da saúde, né? O Brasil é o país onde mais morreram profissionais da área de enfermagem, por exemplo. Nós temos uma taxa de mortalidade entre os médicos maior que 10%, ou seja, muito grave o que nós estamos vivendo. E, infelizmente, a gente vê uma condução da pandemia pelo governo federal, uma condução de forma irresponsável, sem se preocupar em defender a vida e sem defender os empregos, sem defender a renda. Vocês viveram aí, estão vivendo toda a situação da Ford em Taubaté, então estamos aqui à disposição para conversar, tirar as dúvidas que as pessoas têm, dialogar um pouco sobre isso. Então, eu já queria saber de você exatamente com essa introdução que você deu, é ótimo, porque assim, deveria ser a postura de um governo federal diante de uma pandemia, né, com os números que a gente tem hoje? A gente tem hoje mais de 9.865.000 contaminados, quase 240 mil óbitos, e estamos há 26 dias com uma média de mortos diária de mais de 1.000 pessoas, né? Então, na sua opinião, qual deveria ser a postura de um governo federal neste momento e quais medidas deveriam ter sido adotadas e não estão sendo adotadas? Flávia, a primeira postura de unir o país, né? Isso, inclusive, é um divisor de águas, assim, em relação aos países na condução da pandemia, porque vários países também estão vivendo um momento de polarização política, como o Brasil vivia e continua vivendo. Vários países tinham acabado de passar pelas eleições extremamente polarizadas, né? E os líderes nacionais que, diante dessa situação, buscaram unir o país, se basear na ciência, tirar, né, deixar de lado a disputa política partidária, se preocupar com a defesa da vida e com a defesa da renda das pessoas, tiveram um resultado melhor, né? Eu pego a Argentina aqui do lado. A Argentina tinha acabado de passar por uma eleição, uma vitória de um governo popular, mas uma vitória apertada, foi disputada a eleição, também muita polarização. O governo Alberto Fernandes, a Cristina Kirchner como vice, voltando depois de um período de um governo de direita, neoliberal. Então, a reconquista desse governo, bastante polarizado. Mas qual foi a atitude inicial do presidente da Argentina? Unir o país. Vamos deixar de lado a disputa política, vamos focar na defesa da vida, da renda das pessoas, do emprego, ouvir a ciência, montou o comitê científico, né? O que fez a Argentina? A Argentina está desde dezembro vacinando a sua população com 3 vacinas diferentes. O Brasil, que sempre foi um país líder nos programas de vacinação, está aqui na rabeira, né? A Argentina aqui do lado já começou desde dezembro, milhões de pessoas já vacinadas, começaram a vacinar os trabalhadores de educação. Essa semana viu a imagem dos trabalhadores, todos os idosos já vacinados, profissionais de saúde vacinados. Então, a próxima etapa da sua campanha de vacinação, 3 vacinas autorizadas, entre elas a Pfizer, que o governo brasileiro se negou a fazer o contrato, entre elas a Sputnik, que é uma vacina russa que desde junho foi oferecida a parceria com o Brasil, e o governo brasileiro não foi proativo nessa parceria, né? Essa é a realidade da Alemanha. Mesmo o Reino Unido, que tem um presidente de direita, de extrema direita, desse eixo,
né, da extrema-direita, o eixo da morte, que era o Trump, o Bolsonaro, o Boris Johnson no Reino Unido, o Modi na Índia, mesmo o presidente de extrema-direita no Reino Unido, né, quando viu a situação, eles apostaram no primeiro momento, inclusive, em não fazer distanciamento, não fazer o chamado lockdown. Quando viram, né, o crescimento de casos, o risco de colapso do sistema de saúde inglês, perceberam isso, resolveram unir o país, né? Começou a vacinação em dezembro, mesmo assim perceberam a importância de reforçar as medidas de distanciamento físico agora em dezembro e janeiro. O Reino Unido está vivendo isso. Quem acompanha o futebol, os times da Inglaterra estão tendo que jogar em outros países porque não podem jogar. Os países não querem receber times da Inglaterra nesse momento, por conta da condição da transmissão, ou seja, todas as precauções estão tomando. Então, a primeira coisa, tinha que unir o país, ouvir a ciência, ouvir aquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de ampliar a testagem. O Brasil, ao contrário, o governo federal tem teste parado, que está vencendo, está encalhado num galpão ali do aeroporto de Guarulhos. Falar de medicamentos que de fato são eficazes, não dessa ação de charlatanismo que o Bolsonaro está promovendo no país, né? E toda a velocidade no programa de vacinação. Infelizmente, o Brasil começou tarde esse programa de vacinação e lento, devagar, o que é inadmissível, Flávia, para um país como o Brasil, que sabe vacinar. Na última pandemia que nós tivemos, que foi a pandemia da gripe suína, H1N1, 2009 e 2010, eu era ministro do presidente Lula na época, e o Brasil foi o país que mais vacinou por sistema público de saúde no mundo. Nós vacinamos 80 milhões de pessoas em 3 meses, que é o que a gente faz todo ano por conta da gripe. Vacinamos mais de 100 milhões de pessoas em 6 meses. Nenhum país vacinou tanto na pandemia da H1N1 em sistema público como o Brasil. Então a gente sabe fazer isso. Infelizmente, o governo federal bloqueia a possibilidade de a gente ter um programa de vacinação forte, rápido, robusto, Flávia. E não tem nada mais importante nesse momento para salvar vidas e para recuperar a economia, recuperar emprego, do que população vacinada. Exato, é uma escolha política, né? Infelizmente. E diz para mim, Padilha, como o Congresso, e sobretudo a oposição neste momento, tem minimizado os impactos dessa política desastrosa do governo federal? Estamos buscando reagir. Aliás, tudo que teve de positivo na resposta foi o Congresso Nacional que aprovou. Por exemplo, o auxílio emergencial, que foi tão importante, cair aqueles R$600 no bolso aí das pessoas, sobretudo que estavam completamente sem renda, R$1.200 se fosse uma mulher como chefe de família, né? A gente foi uma ação que foi o Congresso que aprovou. O Bolsonaro era contra, o ministro do Bolsonaro era contra, o Congresso foi lá e aprovou e criamos o auxílio emergencial. Criamos várias leis, inclusive da minha autoria, de obrigação do uso de máscara, de proteção, de ampliação de testes. Agora, no final do ano, nós aprovamos uma emenda que eu apresentei que torna obrigatória a vacinação, ou seja, obriga o governo federal a garantir vacina para toda a população. O Bolsonaro é obrigado a garantir, incorporar vacinas para que a gente possa vacinar toda a população brasileira apta a vacinar, Flávia. A gente tem mais ou menos 160, 170 milhões de brasileiros que estão aptos a receber a vacina, porque cerca de 40 milhões de brasileiros nós não vamos vacinar, que são as crianças até 18 anos de idade e as gestantes, porque não teve teste para esse público. É possível o Brasil vacinar até agosto 160, 170 milhões de brasileiros. E com isso você garantir a cobertura para toda a população pelo SUS. A gente transformou isso numa obrigação para o governo Bolsonaro. Aprovamos isso no Congresso Nacional. A gente precisa olhar para ver se o Bolsonaro vai sancionar isso. Então nos próximos dias o Bolsonaro tem que sancionar essa lei que nós aprovamos, e com isso garantir. São ações do Congresso, como agora o Congresso está debatendo, nós apresentamos uma proposta, o PT, a bancada do PT, do auxílio, de prorrogação desse auxílio emergencial. Então, o Congresso Nacional que está agindo sobre isso. Agora, o Congresso tem um certo limite, que é a atitude do próprio presidente. Ele pode vetar. Tem coisas que ele vetou que a gente derrubou o veto, por exemplo.
Ano passado, a gente aprovou uma lei sobre regras para proteger os povos indígenas e a população quilombola no meio dessa Covid-19. O Bolsonaro foi lá e vetou. Por exemplo, ele vetou na época que a população indígena tivesse direito à água potável. Até isso ele vetou. Nós fomos lá, conseguimos derrubar esse veto no Congresso. Quando fiz o meu projeto de lei que tornava obrigatório o uso de máscaras nos espaços coletivos, ele foi lá e vetou, a gente conseguiu derrubar o veto. Então, até essa disputa com a atitude do presidente da República que o tempo todo a gente tem que fazer, e o Congresso Nacional tem um papel nisso, o Judiciário tem um papel ainda maior, porque quando vira a lei, o Judiciário pode questionar o Congresso, e a sociedade como um todo, né, Flávia? Porque uma vez uma senhora me falou o seguinte, ó, Padilha, político é igual feijão, só cozinha na pressão, tá certo? Então, a pressão da sociedade é fundamental nesse momento para que a gente possa fazer com que aquilo que a gente está aprovando no Congresso Nacional seja de fato executado pelo presidente. Exato. Agora, o presidente, entre vários outros absurdos, né, ele tem estimulado em diversas situações o tratamento precoce com medicamentos sem comprovação científica. Inclusive, essa semana saiu os gastos com recursos públicos para distribuir e produzir a cloroquina, inclusive usando a própria Fiocruz para isso, né? E mais grave até que isso, a gente vê médicos defendendo esse tipo de tratamento, né? E mesmo os órgãos científicos e profissionais de saúde dizendo da gravidade dos efeitos colaterais desse tipo de medicamento, quando usado off-label, né? Que é quando não é para aquele tipo de doença, né? Então, como médico, Padilha, o que você tem a dizer sobre esse tratamento e os impactos que ele pode ter na saúde? Ó, Flávia, primeiro, você sabe que eu discordo de quem votou no Bolsonaro, né? Entre uma pessoa que entre o Bolsonaro e o Haddad votar no Bolsonaro, eu tenho que lamentar profundamente, tá certo? Mas respeito do ponto de vista político, mas tenho certeza absoluta que mesmo quem votou no Bolsonaro nunca votou nele achando que ele tem capacidade de prescrever um medicamento, de indicar um medicamento. Ninguém escolhe o Bolsonaro para ser seu médico. Então, é inadmissível que o Bolsonaro, como presidente da República, queira fazer propaganda, que é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo propaganda, divulgação, de forma charlatão, como um charlatão médico, de um medicamento que é a cloroquina, que não só se mostrou um medicamento não eficaz, mas como também provoca eventos não desejáveis. A mesma coisa da ivermectina, que é esse medicamento que a gente usa para tratar parasitose, vermes, e que as pessoas estão utilizando, tendo hepatite fulminante por conta disso, agredindo o seu fígado pela quantidade do medicamento que está utilizando. Então, é inadmissível. É inadmissível. Eu até vou confessar, viu, Flávia, quando surgiram os primeiros relatos, né, lá no começo da Covid-19, de que a cloroquina podia ter um papel no tratamento, quando começaram os primeiros estudos aqui no Brasil, Cuba começou a fazer estudo, a China fazendo estudo, os Estados Unidos, vários países, eu torci muito para que desse certo, porque se desse certo seria ótimo, uma medicação que a gente conhece. Eu trabalhei como médico durante 6 anos na Amazônia brasileira, eu coordenei um núcleo da USP, da Universidade de São Paulo, lá na Amazônia. Então, eu usei muito esse medicamento, a cloroquina, para tratar de malária. Então, seria ótimo se desse certo, mas infelizmente não deu. Mostrou claramente não só que não tem eficácia, mas como o uso dele pode ter eventos adversos gravíssimos, que nós já estamos observando. Eu fico indignado ver alguns médicos fazendo defesa desse medicamento, porque certamente ou eles não estão vendo, ou se estão vendo, estão escondendo os eventos adversos que estão acontecendo. Outro dia, um colega médico meu comentou isso, falou assim, acabei de ser chamado para avaliar um paciente, fui lá ver, estava com hepatite gravíssima, e o que era o motivo? O uso de um medicamento desse que não tem eficácia para Covid-19, o paciente usando uma quantidade absurda, né? Porque um médico prescreveu, um médico orientou, porque ele viu a divulgação disso. Então, isso é muito grave, Flávio, é muito grave, né? Bolsonaro não garantiu aquilo que ele tinha que garantir, ou seja, teste, mais médicos, estrutura nos hospitais,
uso de medicamentos que a gente conheceu ao longo do ano, que eles podem ter um impacto em reduzir a gravidade dos casos. Ele não garantiu nada, nem oxigênio ele garantiu, no caso aí da cidade de Manaus, nada disso, e fica fazendo uma postura de charlatão, divulgando a medicação que ele sabe, pelas informações já foram dadas, não só que não tem eficácia, como pode gerar eventos adversos graves para a população. Então, é inadmissível e é muito triste, não é do que triste, né? Eu fico indignado ver profissionais médicos praticando esse charlatanismo, né? E ver algumas entidades médicas não reagirem. Por exemplo, eu estou sendo... Flávio, não sei se você sabe, eu estou sendo processado por conselheiros do Conselho Regional de Medicina de São Paulo porque eu fiz uma crítica à política de saúde mental do Bolsonaro. Então, eu fico indignado de ver eu ser processado por conselheiros por causa de uma crítica política que eu fiz ao governo Bolsonaro e ver uma postura passiva diante de médicos que estão fazendo discurso contra a vacina, mentindo para a população ou divulgando de forma charlatã uma medicação que não tem eficácia e, pelo contrário, pode ter eventos adversos graves para as pessoas na Covid-19. Às vezes, Padilha, eu tenho a sensação de que a gente está na ditadura, quando os conselhos federais de educação, de saúde, eram todos dominados pelos donos, né, pelos grandes capitalistas, e a gente fica sem espaço para agir, inclusive para se proteger, para proteger a própria vida, né? É uma sensação cada vez mais próxima desse período que eu tenho hoje no governo dele. A politização da vacina também tem gerado muita desinformação, você até já mencionou aí, né? E isso tem desestimulado muita gente a se imunizar, né? Principalmente o presidente questionou inúmeras vezes a efetividade da vacina, a segurança, principalmente a Coronavac, por conta da disputa dele com o João Dória, né? Que orientações você daria para as pessoas que estão se sentindo inseguras em relação às vacinas que nós temos disponíveis hoje no Brasil? Primeiro, né, as pessoas... É interessante, né, porque isso nunca foi um debate no Brasil, né? A discussão sobre vacina, o Brasil sempre foi um país que aderiu muito aos programas de vacinação. A gente sabe o impacto da vacinação. Outro dia a gente estava conversando aqui na família, assim, né? Essa coisa assim, da gente não ver mais paralisia infantil, né? Da gente quase não ver mais catapora. O sarampo voltou a ter porque o governo federal desmontou o Programa Nacional de Vacinação, né? Rubéola, várias situações que a gente tinha ganho. Por exemplo, na época do Ministério, a gente alcançou certificado internacional de erradicação da rubéola, certificado de controle do sarampo, certificado de erradicação da poliomielite, né? Então, o Brasil sempre foi um país que sempre aderiu muito à vacina. Então, é assustador a gente estar tendo esse debate, e ele é provocado dessa forma pelo Bolsonaro. Eu estou convencido de uma coisa, viu, Flávio? O Bolsonaro não quer vacinar as pessoas. Ele não quer a população vacinada. Por quê? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, porque você vacinar a população inteira, são 170 milhões de doses de pessoas, isso são 340 milhões de doses. Para você garantir essa vacinação, você precisa fazer muita cooperação com os estados, com os municípios e com os países. Porque para você ter essa quantidade de doses e essa dose chegar até o braço da pessoa, você precisa ter parceria com a China, parceria com a Rússia, parceria com a Argentina, boa relação com a Organização Mundial de Saúde, que faz todo o mecanismo de incorporação rápida de vacinas, boa relação com a Organização Pan-Americana de Saúde, e o Bolsonaro não quer nada disso. Pelo contrário, ele disputa, faz conflito, ele, os filhos dele, a família dele, assim vai. O outro motivo é que ele fica fazendo esse diálogo com uma parte da população, né? Se tem gente que acredita que a Terra é quadrada, ainda hoje, lógico que vai ter gente que acredita que vacina não funciona, certo? Então, ele tenta fazer um diálogo com essa população para manter uma base dele, uma base que nega a ciência. Porque quando ele nega a ciência, ele não está negando só a vacina, Flávio. Ele está negando o conhecimento produzido na universidade, ele está negando um professor universitário que vai ter uma certa posição sobre a questão ambiental, ele está negando a luta que a gente faz para que
tenha mais recursos para as universidades públicas. O Bolsonaro mandou uma proposta de orçamento que tira 12% dos recursos da ciência e tecnologia, ou seja, quando ele faz essa disputa contra a ciência, é também para massacrar a universidade pública, os institutos de pesquisa, o Instituto Butantan, a Fiocruz, o IPT. Ele quer desmontar esse conhecimento, a produção do conhecimento no nosso país, porque ela é necessariamente contestadora também, né? Uhum. Ele já tentou fazer uma campanha contra os professores, né? Então, o segundo motivo é esse, é estimular esse negacionismo. Agora tem um terceiro motivo. Bolsonaro não quer vacinar o povo, porque ele sabe que se o povo tiver vacinado, o povo vai se sentir mais seguro de ir para a rua, de protestar. Imagina as universidades voltando a ter aula presencial. Na primeira semana já vai ter protesto, porque os alunos vão ver os cortes que tiveram, os cortes de bolsa, os cortes na pesquisa, as atitudes do Bolsonaro, os alunos voltando para as escolas presenciais dos ensinos secundaristas, das faculdades. Vai ter movimento nesse país. Então, ele não quer vacinar as pessoas para evitar isso também, né? E por isso ele estimula esse discurso. O que eu tenho a dizer para as pessoas? Aquilo que eu falei no começo, eu até respeito quem votou no Bolsonaro, agora tenho certeza absoluta que quem votou nele não votou achando que ele é médico para prescrever medicamento, para receitar medicamento, para dar opinião técnica sobre vacina, né? Não é. Aliás, outro dia eu vi uma foto dele, a mãe dele foi vacinada, nem sei se é verdade ou não. E ele votou, segundo ele votou na disputa lá com os irmãos pela vacinação, né? Olha só, eu vi uma foto, quer dizer, então, né? Ele fala uma coisa para fora, mas a mãe dele lá já foi lá vacinar. Aliás, ele quis esconder o cartão de vacina dele, né? Não à toa, né? Ele por 100 anos. Ele botou uma regra que por durante 100 anos ele não vai poder ver o cartão de vacina dele, porque ele quer esconder. Ou seja, ele fala uma coisa e faz outra, né? É claro. Então, eu acho que... E acho, inclusive, Flávia, que essa coisa, quando começar a ganhar um ritmo maior de vacinação, a grande maioria da população brasileira vai vacinar. Tem gente que não vai vacinar, sempre teve. Isso que eu falei, tem gente que acredita que a Terra é quadrada ainda hoje, então vai ter gente que não vai querer, mas eu acho que a grande maioria da população vai vacinar. Ainda mais quando as pessoas começam a ver o impacto da vacinação nos outros países. Você pega Israel, né, que é um dos países que vacinou proporcionalmente a maior parte da sua população já, tem uma queda importante dos casos. Quando começar a ver aqui a Argentina, aqui do lado, né, melhorando a situação, controlando a doença por conta da vacinação. Quero ver muita gente, empresário que apoia o Bolsonaro, quando quiser ir viajar para os Estados Unidos, para a Europa e exigirem a vacina obrigatória, quero ver se não vai vacinar, né? Então, acho que com o tempo também vai ganhando um ritmo de vacinação. A gente precisa, a nossa luta política maior hoje, Flávia, é garantir que o governo Bolsonaro incorpore vacina, compre as vacinas que ele não quis comprar, que ele se negou a comprar, incorpore, permita, por exemplo, o consórcio de governadores do Nordeste tem um contrato já com 50 milhões de doses, dá para vacinar 25 milhões de pessoas no Nordeste com a vacina Sputnik V. Ele tem que autorizar isso ser feito o mais rápido possível. O Butantan quer comprar mais 20 milhões de doses, o governo federal tem que ajudar financeiramente com isso, né? Temos que incorporar. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para o governo brasileiro se negou a comprar, precisa pressionar para que volte a comprar, ou seja, as alternativas para que a gente cresça o volume de vacinação no nosso país. Exato. O próprio Estados Unidos hoje vê a notícia que depois do início da vacinação, agora já tem um dado de 35% de redução na contaminação depois do início da vacinação. E é um país grande como o nosso. Então, assim, não tem outro caminho hoje para nos trazer mais segurança do que a vacinação, né? Diante desse quadro aí que a gente está desenhando, Padilha, como você acha que os governadores e prefeitos devem agir para enfrentar a pandemia sem poder contar com o governo federal nesse sentido? Primeiro, acho que tem que se unir, né? Tem que estar muito junto, cooperando entre si, por isso que a experiência do consórcio do Nordeste é tão positiva, que juntou os governadores de todos os estados do Nordeste, eles estão fazendo parceria com outras regiões. Isso dá força.
e pressionar o Congresso Nacional, os governadores, os prefeitos, têm influência sobre o voto dos deputados, dos senadores. Eu sou lá deputado, estamos na luta por mais... Por exemplo, essa semana, quinta-feira, tem uma votação sobre vacina, né? Então, é muito importante que os governadores, os prefeitos pressionem os seus deputados, a sociedade pressione para que a gente possa garantir o que a gente já votou uma vez, que vote de novo, né? Obrigação de vacinação para todos. Essa mobilização é muito importante. E a outra coisa é fazer no seu nível local aquilo que o Bolsonaro não está fazendo. Por exemplo, uma iniciativa muito importante dos governadores do Nordeste, do consórcio do Nordeste, de fazer essa parceria com a vacina Sputnik V. Garantiram 50 milhões de doses para o Nordeste brasileiro. Uma iniciativa muito importante de outros governos municipais que estão buscando agora ampliar, por exemplo, a produção da vacina do Butantan, né? E um cuidado muito grande no controle da vacinação do seu município. Primeiro, o Brasil precisa saber que o que leva à morte e o que leva aos casos graves na Europa tem características diferentes aqui no Brasil. Então, a vacinação não pode ser um corta e cola do que é a prioridade na Europa. Na Europa, a prioridade é faixa etária, idoso. Tudo bem, os idosos são muito importantes, mas a gente precisa arrumar uma forma de chegar mais rápido nos idosos mais pobres. População idosa que mais precisa, que tem menos acesso a serviço de saúde. A gente precisa vacinar mais rapidamente todos os agentes comunitários de saúde, os profissionais da atenção básica. A gente fala assim, eles não estão na linha de frente. Então, sim, é o agente comunitário de saúde que vai lá visitar, bater na porta da casa do pessoal, conversar com as pessoas, ver se a pessoa está com a vacinação em dia, ver se a pessoa está com algum sinal e sintoma, é quem mobiliza a comunidade, então precisa vacinar rápido. Os trabalhadores da educação têm que ter prioridade absoluta de vacinação no nosso país. A gente precisa dos trabalhadores da educação, o professor, quem trabalha na cozinha, copeiro, segurança da escola, vacinados para que a gente possa voltar às aulas presenciais com segurança. Então, tem que ser vacinado rápido, porque a gente tem toda uma situação social, não só de perda de aprendizagem, mas muitas vezes das crianças estarem submetidas a situação de violência, ou da insegurança alimentar, de não ter alimentação escolar de forma adequada. Então, a gente precisa vacinar rapidamente. Então, essa é uma decisão que, dentro do volume de vacinas que tem, a gestão municipal tem. A Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, eu conheço cidades, outro dia eu estava lá em Diadema, onde já vacinou todos os agentes comunitários de saúde já na segunda semana. A cidade de Campinas também é a mesma coisa. Enquanto isso, a cidade de São Paulo não vacinou todo mundo ainda. Os profissionais de saúde da atenção básica não foram vacinados, os profissionais como um todo não foram. Então, tem decisões que são feitas pelo nível local que a gente precisa influenciar. Eu tenho feito um trabalho de estimular, Flávio, os vereadores, vereadoras a cobrar isso na Câmara Municipal, apresentar moção nesse sentido, trabalhar nesse sentido, fazer essa cobrança nesse sentido, para que a gente, no nível local, além de lutar para conseguir mais vacina, garanta que as vacinas que cheguem no braço de quem mais precisa o mais rápido possível. Bacana. Agora, muitas denúncias, né, por causa dessa postura toda, né, têm sido feitas contra o Bolsonaro no exterior, né? Você acha que tem alguma perspectiva de responsabilização do governo? Porque às vezes a gente fica também descrente, né? Porque são tantos os crimes cometidos e tão, assim, descaradamente, que a gente não precisa nem ser especialista em direito para ver que trata-se de crime, né? Então, você acha que ele pode ser responsabilizado por essas denúncias ou não? Eu acredito, viu, Flávia? Eu, inclusive, fui um dos autores das primeiras denúncias, eu junto com os ex-ministros, ainda em junho, julho, nós fizemos uma denúncia ao Tribunal Internacional Penal, à Organização Mundial de Saúde, à ONU, à OEA, naquele momento, denunciando a postura absolutamente irresponsável, genocida do presidente Bolsonaro. Naquele momento, ele tinha criado obstáculos já ao Ministério da Saúde, a mensagem pública que ele fazia estimulava a aglomeração. Depois ele tinha vetado esse projeto de lei dos povos indígenas, que eu falei de proteção aos povos indígenas, né? Depois teve uma denúncia no Tribunal Penal Internacional
de entidades da área da saúde, né? Quero repetir, no Brasil foi o país que mais morreram profissionais de enfermagem. Nós temos uma taxa de mortalidade entre os médicos da Covid-19 que é maior do que a população em geral, porque os profissionais foram e continuam sendo expostos sem equipamento de proteção. Às vezes até tem o equipamento de proteção, Flávia, mas são submetidos a uma carga horária tão grande, porque um monte de paciente, pressão, pronto-socorro, sempre lotado, precisa de médico e enfermeiro é afastado por causa do problema de saúde, então você tem que cobrir o colega no plantão, então aumenta o volume da sua carga horária, que mesmo você está com equipamento, mas quando você tem uma carga horária excessiva, você começa a ficar menos cuidadoso, acaba se submetendo a uma situação mais de risco. Então, as entidades de saúde entraram com essa ação no Tribunal Internacional Penal. Eu acredito sim, viu, Flávio? Eu acredito, mais cedo ou mais tarde, Bolsonaro será julgado internacionalmente pelo crime de genocídio. Às vezes isso demora. O Pinochet, por exemplo, né, foi julgado décadas depois, ele já não era mais presidente do Chile, estava inclusive na Europa, um juiz da Espanha deu uma ação de prisão, foi lá, Scotland Yard, lá e prendeu o Pinochet. Então, eu acredito sim que Bolsonaro será um dia submetido a esse julgamento no Tribunal Penal Internacional, porque tem uma sequência de atitudes. Exato. Quando ele fez essa ocupação militar no Ministério da Saúde, por exemplo, né, uma decisão de desmontar o Ministério, botar lá generais, desmontar as equipes, né, foi mais um ato de responsabilidade dele. Quando ele tomou decisões a respeito da vacina, ele tentou o tempo todo colocar em risco a vacinação, questionar a vacinação, pressionar a Anvisa em relação à qualidade da vacina, o tempo todo questionando isso, né? As decisões, por exemplo, de se negar a comprar 70 milhões de doses que foram oferecidas para a vacina da Pfizer, ou seja, tem uma sequência de atos que serão, sim, um dia julgados, Flávio. Eu acredito. Eu não sou descrente nisso, não. Nisso eu sou crente, estou crente nisso. Acredito de que um dia ele será, de fato, julgado em tribunais internacionais penais e responsabilizado pelo conjunto dos crimes que ele cometeu. Você me deixou um pouco mais otimista. Eu já estava preocupada. Agora eu estou até mais otimista com a sua fala. Não, e além de tudo, né, a gente não vê nenhuma campanha governamental massiva de conscientização da população, de orientação da população em relação a vários aspectos da pandemia, protocolos, né? E, de outro lado, muita fake news, né, sendo difundida com grande alcance. Isso, obviamente, compromete o combate à pandemia também, né? Como você acha que a gente reverte esse quadro do ponto de vista da comunicação, né? Eu acho, Flávia, de um lado tem que pressionar o governo federal e do outro é o conjunto da sociedade tem que se mobilizar. Eu acho que tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, às vezes a mensagem, tanto de alguns segmentos da área da saúde, mesmo o Dória, você vai lá na tribuninha do Dória, lá tem uma hashtag, fique em casa, tudo. É uma mensagem voltada muito para um público que tem condições de estar em casa, de se proteger dentro de casa, que a casa é um ambiente protegido, que não é a realidade da maioria da população brasileira. Então, eu acho, viu, Flávio, assim, que é um grande erro, talvez na comunicação, que é essa mensagem do fique em casa. A mensagem tem que ser fique numa comunidade protegida. Tem que ser uma mensagem que mobilize as pessoas no seu bairro, na sua comunidade, onde elas vivem, de forma solidária, um ajudando o outro, a proteger, sobretudo, quem mais precisa, os idosos, as pessoas que têm doença, as mulheres, que estão desprotegidas nesse momento, são submetidas, inclusive, a situações de violência, às vezes, né, de exposição a várias situações de perda de renda. Então, você precisa ter essa mensagem, na minha opinião, que é de uma comunidade protegida, inclusive com o poder público agindo em algumas situações, criando, inclusive, lugares mais protegidos para as pessoas ficarem do que a rua, né? A população em situação de rua é enorme,
ou do que áreas extremamente vulneráveis, onde as pessoas se aglomeram, né? Então, a gente precisa passar essa mensagem de uma comunidade protegida, uma comunidade, inclusive, onde as pessoas podem se mexer, se exercitar, os jovens podem fazer uma atividade de lazer, de diversão, de forma protegida. Outro dia eu vi uma entrevista com jovens falando, né, eles dizendo isso, falando assim, pô, mas eu não aguento mais ficar em casa, eu moro num cubículo, eu não consigo ficar no mesmo espaço com meu pai, com a minha avó, com a minha mãe, tem muita briga, tem conflito, tem coisa que eu quero fazer que eles não querem que eu faça, eu saio mesmo para a rua, eu vou para o pancadão, vou para a festa, vou para qualquer espaço. Então, a gente precisa criar um espaço protegido para essa comunidade. Então, acho que esse é um primeiro debate. Por isso, desde o começo, eu tenho apoiado o que a gente chama dos comitês de solidariedade à Covid, os comitês populares, está junto. Eu, por exemplo, tenho um trabalho muito forte aqui na favela de Heliópolis, que é a maior favela aqui da cidade de São Paulo. O pessoal da UNAS Heliópolis, sempre junto com eles, as várias entidades, né? Eu acho que isso é muito importante. E a outra aí a gente tem que reconhecer, sobretudo esse campo progressista, a esquerda, o PT precisa reconhecer muito isso, que a gente ainda vive num mundo meio analógico, né? A gente não compreendeu a velocidade dessas coisas da internet, das redes sociais, da forma de disseminar o conteúdo, de como que é feito o embate, as mensagens, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa, de fato, aprender o mais rápido possível. Isso é um desafio não só aqui no Brasil, é um desafio do campo progressista no mundo como um todo, mas a gente precisa aprender rapidamente. Eu acho que a gente consegue aprender, mas precisa ter vontade, decisão política, esforço, solidariedade, porque não tenha dúvida, a forma como o bolsonarismo disputa com a gente, né, nesses instrumentos das redes sociais, da mídia eletrônica, é muito agressiva e a gente está sendo derrotado com isso, né? Eu mesmo aqui na família, às vezes tem uma tia, um tio, que fala, Alexandre, eu vi aqui uma notícia, esse filme, esse negócio da vacina é verdade ou não? Outro dia eu estava num seminário que juntava profissionais de saúde, conselheiros de hospitais, representante da população, falando sobre vacina, a quantidade de comentários das pessoas em dúvida sobre a vacina, questionando a vacina, achando que a vacina é da China, tudo, era enorme, né? Era enorme. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa ter uma ação muito mais forte, a gente precisa aprender como fazer essa disputa nesse mundo das redes sociais, da internet, mesmo o pessoal da ciência, né, os pesquisadores precisam popularizar esses seus conhecimentos. Eu acho que tem um grande desafio que nós precisamos dar conta dele nesse ramo aí, viu, Flávio? E o exercício maior da cidadania ativa, né? As pessoas que têm essa compreensão também exercer mais ativamente sua cidadania no sentido de se solidarizar e transmitir essas informações, né? E desconstruir essas narrativas, né? Eu também acho isso muito importante. Nossa, faria diferença agora, por exemplo, do que a gente está vivendo, eu acredito. Ô, Padilha, outra coisa que a gente ouve falar desde o início da pandemia no Brasil é sobre a subnotificação. Eu cheguei a fazer uma pesquisa nos cartórios, na transparência, e ver que aumentou em 200% o número de óbitos por problemas respiratórios, né, e tal. É real essa questão da subnotificação? Realmente a gente tem uma subnotificação grande? Você acha que ela é da ordem? De que ordem, assim? Flávia, a gente vai saber o tamanho da subnotificação no Brasil com o tempo, né? Em geral, é isso que você estava falando, epidemias, Insuficiência surtos, respiratória. epidemias, e essa pandemia, né, da intensidade que ela tem, você consegue identificar qual foi o tamanho da subnotificação, às vezes um ano e meio depois, porque você faz o estudo em cima dos cartórios, sistema de informação de mortalidade do SUS, que tem muita informação. Esse próprio sistema, né, que a gente chama do sistema de informação da gripe, que a gente criou, inclusive foi na minha gestão no Ministério que a gente criou, aprimorou esse sistema em 2011. Ele foi criado no meio da pandemia H1N1, 2009, 2010. A gente aprimorou esse sistema que ele tenta registrar exatamente isso, todas as pessoas que têm problema respiratório grave, né, que morrem por isso. Então,
identificar, você tem uma ideia completa do país, né? O que eu já vi de vários estudos, como você está falando, é de estudos que já são mais detalhados sobre uma cidade, porque você consegue pegar essa informação na cidade, na região, uma ordem de 30% a 35% de subnotificação. Com certeza ela é grande. Por quê, Flávio? Porque quando a gente pega a situação do Brasil em relação a testes, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos, quer dizer, o terceiro país do mundo em número de casos, o segundo país do mundo em número de mortes, e é o 112º em número de testes pelo tamanho da nossa população. Nós estamos lá embaixo, abaixo do 100º, a posição 112 em relação à quantidade de testes realizados pelo tamanho da população. Então, se você não testa, você não está identificando a situação. Você só vai identificar depois que morreu. Então, certamente, a subnotificação é muito grande, a gente tem muito mais, por isso que eu sempre falo, a gente tem mais de 230 mil mortes confirmadas por Covid-19, mas certamente o número é muito maior do que esse, em função não só de mortes, quanto de casos também, né? A gente tem muito pouco teste, como eu falei, estamos na 112ª posição no mundo inteiro. Então, tem 111 países que fazem mais testes pelo tamanho da população do que o Brasil. Olha só, situação grave que a gente vive, né? E a gente tendo muita dificuldade da expansão dos testes e vendo o teste encalhado, né? O Ministério da Saúde tem mais de Exato, queria 7 milhões de doar testes. essa semana, né? Eles queriam doar para o Haiti, teste prestes a vencer, né? Tudo parado, encalhado nessa situação. Exato. Eu queria que você falasse, de tudo que a gente está falando, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que a nossa população às vezes não tem consciência da dimensão dessa importância, que é o papel do SUS, que o SUS desempenha nessa pandemia, e para todo o sistema, né, para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, para a saúde do brasileiro. Ó, Flávia, para você ter uma ideia da importância do SUS, né, na Covid-19, quando a gente pega os testes, 93% dos testes para Covid-19 realizados no Brasil foram realizados pelo Sistema Único de Saúde. Olha só, a gente tem 22% da população que tem plano de saúde. Ou seja, um pouquinho mais de um quinto da nossa população tem plano de saúde. Mas apenas 7% dos exames foram realizados pelo setor privado, pelos planos de saúde. Então, se não tivesse o SUS, a nossa situação de mortes, do cuidado ia ser muito mais grave, né? Eu sempre gosto de falar de um exemplo. Em Brasília, que é a capital do país, né, a capital do governo federal, a primeira internação por Covid-19 em Brasília foi uma senhora que tinha ido para o hemisfério norte, para a Europa, para os Estados Unidos, chegou em Brasília com sinais e sintomas de gripe, é uma pessoa que sempre teve plano de saúde, então ela foi para o hospital privado lá, com seus sinais e sintomas de gripe. Quando chegou lá no hospital privado, que eles desconfiaram que fosse Covid-19, a primeira coisa que eles fizeram foi internar no SUS. Ela foi ser internada no SUS, ficou na UTI do SUS, sobreviveu, graças ao Sistema Único de Saúde. Então, o SUS teve um papel decisivo e ainda tem um papel decisivo. Aliás, a gente não vai superar de forma adequada a pandemia sem o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A gente não tem vacina no Brasil sem o SUS. As duas vacinas que nós estamos usando no Brasil são desenvolvidas por duas instituições públicas do SUS, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição do SUS do governo federal, o Instituto Butantan, que é da Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo. A expansão dessa vacinação é o SUS que consegue chegar com essa vacina onde ela precisa chegar. Nós temos uma situação de represamento, Flávia, de muitos problemas de saúde. Muita gente que teve que atrasar seu exame de câncer, seu exame do coração, sua cirurgia eletiva, a cirurgia que estava marcada teve que ser adiada, que vai vir, está vindo já com uma pressão enorme para cima, é só o SUS que dá conta disso. Os planos de saúde não dão conta dessa realidade, né? E aquilo que a gente fala também da vigilância, né? Que é você, por exemplo, essa coisa da vistoriar se o restaurante está adequado, se a comida que você está comendo está adequada em relação ao risco de transmissão da Covid-19, se tudo é adequado, quem faz isso é o SUS.
o porto, o aeroporto, a rodoviária, quem faz essa vistoria é o SUS, não é o plano de saúde. Então, sem um SUS mais forte, a gente não consegue superar essa pandemia. E o Bolsonaro quer um SUS cada vez mais fraco. Tanto que ele, na proposta de orçamento para 2021, ele quer retirar 22% do atual orçamento do Ministério da Saúde. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, nós, na luta, a comissão que analisa o orçamento se instalou essa semana. Até metade de março é a votação do orçamento. Essa é uma grande luta que a gente tem que travar para não permitir que os recursos sejam retirados do Ministério da Saúde. E nesse sentido, a população tem que pressionar junto, né, para que vocês tenham essa retaguarda também para essa luta lá no Congresso, né? Isso aí, isso aí. Outra polêmica que se mantém, né? Ele nas lives semanais dele, ele faz questão de recriar essa dicotomia. Ele colocou o tempo todo saúde em oposição à economia, né? Como se as coisas fossem dissociadas, né? Ele comprometeu de um lado, do lado da saúde, o combate à pandemia, e ao mesmo tempo, com esse discurso e pouca ação, né? Ele agravou também a crise econômica, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa narrativa falaciosa, né, de que ele acha que nós não podemos cuidar da saúde porque nós estamos abandonando a economia, se a gente cuida da economia, né, enfim, ele criou essa questão toda, e tem gente que acredita piamente que nós estamos em crise econômica por causa do lockdown, por causa do distanciamento, né? Primeiro, o lockdown, ele funciona? Ou seja, ele é uma boa solução, em quais situações ele é indicado, né? E como a gente concilia, né, a segurança sanitária com a economia, que eu volto a dizer, não são antagônicas nesse processo. Primeiro, Flávia, não existe recuperação econômica sem um ambiente de tranquilidade na saúde, né? Porque ninguém vai investir, ninguém vai aumentar, por exemplo, pega um pequeno, médio comerciante, que ele tem um dinheiro guardado, que ele pode ampliar o seu comércio, contratar mais alguém, abrir mais um novo espaço, abrir uma nova loja. Ele não vai fazer isso se ele não tiver certeza e segurança de que a pandemia está controlada, né? Investimento em fábrica, geração de grandes empregos. Ninguém vai fazer esse investimento se você não tiver certeza de que a pandemia vai estar controlada, porque o mundo inteiro teve que tomar medidas de distanciamento, de fechar a circulação, quando o número de casos começa a crescer de um jeito que leva ao colapso de Manaus, né? Manaus é um bom exemplo disso, né? Manaus teve o colapso do sistema de saúde já na primeira etapa da pandemia no ano passado. Foi das capitais da cidade mais grave, a situação mais grave, mais crítica. Chamou a atenção do mundo inteiro por ser a capital da Amazônia. Aí eles achavam que estava controlado, começaram a abrir atividade, tem que retomar a economia, tem que gerar emprego. O que aconteceu? Criou um ambiente de proliferação de novos casos, teve um colapso de saúde de novo. Para de novas atividades, suspende tudo, cria um ambiente de insegurança. Então, só tem um jeito, Flávia, de salvar a economia. É salvar as vidas. E só tem uma forma de salvar vidas hoje que não seja através do lockdown, do fechamento. É vacinar todo mundo. Por isso que Bolsonaro faz esse discurso, mas ele não toma a atitude principal que vai garantir com que a gente salve as vidas e salve a economia, que é garantir vacinação para todas e todas no prazo mais rápido possível. Eu te digo, Flávio, é possível o Brasil vacinar 80 milhões de pessoas, que são os grupos mais prioritários antes de começar o inverno, e vacinar mais 80 milhões de pessoas ao longo do inverno, vacinando 160, 170 milhões de brasileiros até agosto, e com isso você estancar o crescimento de casos e gerar um ambiente de recuperação econômica, porque se a gente continuar nessa toada do Bolsonaro, o que vai acontecer? Os outros países vão começar a ampliar sua vacinação, vão começar a proteger, vão começar a atrair investimentos. Você acompanha esse debate da Ford aí, que todo mundo acompanhou na região. Enquanto estava fechando a Ford aqui, estava expandindo uma nova planta na Ford na Argentina,
né? Porque na hora de tomar decisões, o investidor começa a avaliar, espera aí, o Brasil, esse caos que está, irresponsabilidade, não tem cuidado por parte do governo, não tem controle da pandemia, eu vou investir nesse país? Não, vou investir em outro país. Está acontecendo isso no nosso país, no Brasil. Então, essa instabilidade é gerada pelo próprio Bolsonaro, né? Que é uma instabilidade que coloca a vida das pessoas em risco e a economia em risco também. Então, só tem um jeito de salvar a economia, é salvar a vida das pessoas através da vacinação. É a gente rapidamente vacinar e proteger as pessoas, senão a gente vai correr o risco de ter que fechar a cidade, fechar as atividades. Aconteceu isso em Manaus. Araraquara, que é um exemplo para o Brasil, na forma como enfrentou a pandemia, aqui no estado de São Paulo, a cidade que melhor enfrentou a pandemia, foi muito bem no ano passado, continua indo muito bem, mas agora começou a ter um crescimento de casos por conta das novas variantes, a de Manaus, as que estão circulando no Brasil, chegar em Araraquara, e que estão impactando o serviço de saúde, que a prefeitura fez a medida correta, teve que fechar de novo. Ou seja, se a gente não controla a pandemia, a gente acaba tendo que fechar a situação para não levar a um colapso do sistema de saúde. Então, o jeito de salvar a vida e a economia é vacina já para todo mundo. Inclusive, né, Padilha, o Edinho não fechou os hospitais de campanha em Araraquara, é o que está salvando ainda, hein? Porque a maior parte dos municípios, né, fechou os hospitais de campanha e agora estamos vendo essa situação aí. Por mais, aqui em Taubaté, por exemplo, a gente ficou 16 dias na faixa vermelha, com 100% dos leitos ocupados, ativamos mais 35 leitos de janeiro e fevereiro, já estamos com 70% de novo, ou seja, a população também precisa ter a consciência de que a gente só está olhando a ocupação de leitos, mas não está acompanhando o nível de contaminação, de mortes, né? Então, assim, é preciso também uma consciência, né, de que, assim, sem vacina, nós precisamos ter outros protocolos de segurança, né? Com certeza, né? E não tem jeito, né? Mesmo países que têm sistemas públicos de saúde mais consolidados do que o nosso, tá certo? Você pega a Espanha tem um sistema nacional público de saúde mais consolidado do que o nosso. Mesmo país como esse, né, tiveram que fazer lockdown, tiveram que fechar suas atividades, restringir a locomoção, exatamente que é para dar tempo para o sistema de saúde ampliar seus leitos, controlar o número de casos que vão chegar lá para poder garantir o atendimento das pessoas. Senão acontece o que aconteceu em Manaus, uma explosão de casos que chega uma hora que não tem nenhum oxigênio para cuidar das pessoas. Recebi um vídeo hoje da cidade de Fortaleza, o presidente da Unimed de Fortaleza, ou seja, do plano de saúde, desesperado, dizendo lotação completa do hospital. Ele falou, eu vou conseguir abrir mais, vou contratar mais gente, mas eu preciso de tempo para fazer isso. Então, parem de se infectar, né? Parem de se aglomerar, protejam-se não só na sua casa, mas na comunidade, cobrem do governo, do poder público que garanta essa proteção para vocês, garanta condições para que vocês se protejam, para a gente ter tempo para ampliar o serviço, poder contratar mais profissional médico, não colocar os profissionais num risco tão grande de infecção como está colocando, daqui a pouco não tem profissional. Aconteceu na Itália, né? Na Itália aconteceu aquele colapso do sistema de saúde aqui, tantos casos de uma hora para outra, né? Pressionando muito o sistema, infectou todos os principais profissionais de saúde que estavam na urgência, na emergência, todo mundo se infectou, não tinha profissional para cuidar das pessoas, entrou em colapso o sistema de saúde, né? Às vezes pode acontecer por não ter mais profissional, pode ser por não ter mais oxigênio, como aconteceu em Manaus, né? Pode acontecer que não tenha mais leito. Então, por isso que esse controle do ritmo de transmissão é tão importante para que a gente possa salvar vidas e controlar uma superpressão para cima do sistema de saúde que não é desejável. E tem uma outra questão, né, Padilha, que eu acho que as pessoas também não acessam, né? A questão da saúde mental desses profissionais. Eu conheço profissionais de saúde que pediram afastamento, principalmente aqueles que trabalham em UTI da Covid, de assistir, não tem recursos muitas vezes, e o desespero das pessoas ali quando estão em casos graves, né? Então, essa é também uma outra questão que deveria estar sendo trabalhada,
Porque, assim, não é ilimitado o número de profissionais de saúde, você não forma com a rapidez que hoje a pandemia está demandando, né? Exatamente isso, né? E você tem tanto a proteção desses profissionais, a formação dos novos. Tem uma coisa que tem muita coisa que foi aprendizado ao longo da pandemia, como lidar com esse paciente, né? Como cuidar do paciente em terapia intensiva, como cuidar do paciente que está em ventilação não invasiva. São aprendizados que os profissionais foram tendo, manejo, como cuidar disso. E também uma proteção a esses profissionais de saúde, né? Porque, como eu estava falando, às vezes ele até tem o equipamento, ele até sabe, até aprendeu, mas a carga horária dele é tão excessiva, porque outros estavam infectados, outros se afastaram, ou porque se começa a ter uma pressão tão grande de pacientes, que esses profissionais acabam se expondo. Tem vários estudos que já mostraram isso, às vezes mais do que o equipamento de proteção. Lógico que é muito importante a máscara, todo o equipamento, as roupas, tudo. Mais do que equipamento de proteção é ter uma carga horária adequada, porque senão às vezes tem que estar tanto tempo usando aquele equipamento de proteção, com uma carga horária tão excessiva, plantão um atrás do outro, você acaba se descuidando ao longo do tratamento, da condição daquele paciente, se infectando e, infelizmente, indo a óbito. Um outro ponto, já ainda dentro do âmbito econômico aí, a gente está vendo um processo de desindustrialização e de redução de investimentos, como você disse, na ciência e tecnologia, com promessas de mais corte, né? Como isso vai afetar? Porque a gente teve problema no começo de não ter quantidade de seringa suficiente, né? Então, como isso desfavorece o combate à pandemia também, com essa política de desindustrialização e de redução de investimento público em ciência, tecnologia, na indústria? A pandemia está ensinando para os países todos que eles precisam ter capacidade nacional de produção dos insumos, dos medicamentos, dos equipamentos da área da saúde. Né? Por um certo momento, mesmo os países extremamente ricos que detêm muita tecnologia na área da saúde passaram a compartilhar suas cadeias de produção, sobretudo dos insumos menos tecnológicos, como as luvas, por exemplo, equipamentos, alguns respiradores, com outros países, e se viram agora no momento da pandemia numa situação de não ter esse produto, não ter um insumo, né? Então a pandemia mostrou isso. Para o Brasil fazer isso, precisa ter um governo federal que coordene isso. A gente teve uma política, durante os governos Lula e Dilma, de usar toda a força que é o SUS, o mercado público do SUS, você produzir medicamento, equipamento para 200 milhões de pessoas, isso é um mercado público enorme comparado com outros países do mundo, né? Toda essa força a gente utilizou para estimular que a produção acontecesse aqui. Um exemplo, a vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo para a Covid-19, ela só é possível ser desenvolvida porque lá em 2009 e 2010, no meio da pandemia H1N1, nós tomamos uma decisão de que uma empresa francesa que tinha a tecnologia de produzir vacina da H1N1 tinha que transferir essa tecnologia para o Instituto Butantan. Se ela não fizesse, a gente não comprava a vacina dela. E eles tinham muito interesse em vender a vacina por conta do tamanho do mercado público do SUS. Então, isso obrigou eles a transferirem a tecnologia, fez com que o Butantan aprendesse a tecnologia, conseguisse montar uma planta industrial capaz para isso. Depois foi uma outra transferência de tecnologia que nós fizemos em 2013, eu também era ministro, que foi a vacina do HPV, do câncer do colo de útero. Isso que permitiu que o Butantan tivesse conhecimento, tecnologia, estrutura na sua planta industrial para produzir a vacina da Covid-19 agora em parceria com a China. A mesma coisa a Fundação Oswaldo Cruz. A vacina que está sendo feita pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com um laboratório internacional, AstraZeneca, ela está sendo feita numa planta industrial criada durante os nossos governos, uma parceria, inclusive, com Cuba, de transferência de biotecnologia de Cuba para a Fundação Oswaldo Cruz. Então, deter o Brasil dessa capacidade de produção de luva, da luva até o
respirador altamente tecnológico é fundamental para enfrentar uma pandemia como essa. E é uma oportunidade também, porque não só o Brasil, como o mundo inteiro está precisando comprar esses equipamentos. Então, é uma oportunidade de geração de emprego, é uma oportunidade de ocupar mercados internacionais, né? De fazer o que a gente chama da conversão da indústria para esse segmento. Né? Então, para isso, precisa ter governo federal que coordene isso, que diga o seguinte, olha, eu tenho essa decisão de incorporação desses produtos do SUS, eu vou comprar, mas para isso tem que transferir tecnologia. Você precisa de um crédito para isso, então o BNDES vai dar o crédito, o Banco do Brasil vai dar o crédito. Você precisa ter mercado mais do que o Brasil, então eu vou fazer a conversa no Mercosul, vou fazer a conversa na Unasul, vou fazer a conversa nos BRICS, na América Latina, vou fazer a conversa com a Organização Mundial de Saúde, para que ela compre esse produto, como várias das nossas vacinas são compradas pela Organização Mundial de Saúde. A vacina da febre amarela é assim, a OMS compra para distribuir para o mundo. Isso é articulação, é construção que só o governo federal pode fazer. Isso o presidente da República, o governo federal tem que fazer isso. A gente fazia isso, tinha um comitê só disso, do chamado Complexo de Indústria e Serviços da Saúde, tudo isso desmontado já pelo Temer e totalmente desmontado pelo governo Bolsonaro desde o primeiro dia que o Bolsonaro assumiu lá. Desde que o Bolsonaro, antes mesmo de pandemia, já começou a desmontar esse complexo, essa política, e colocou o Brasil refém nessa situação e faz com que o Brasil não tenha aproveitado também essa oportunidade de gerar emprego, tecnologia, renda para a nossa população diante da pandemia. Exato, e é importante a gente saber também, né, Padilha, que o novo coronavírus, ele veio para ficar. A gente pode vacinar, a gente pode encontrar maneiras de combatê-lo, mas é um outro vírus aí, ou seja, vai demandar vacinação, vai demandar mais tecnologia. Seria realmente uma oportunidade do Brasil investir, né, nesse campo e trazer mais recursos para essa área de ciência e tecnologia que a gente investe tão pouco e com tanto potencial. O que a gente vê de fuga de cérebros do Brasil para outros países para fazer pesquisa é uma quantidade absurda, né? E a gente não tem, e a gente tem o potencial aqui para isso, né? Agora uma pergunta do público. As pessoas estão perguntando aqui se as variantes do coronavírus tão faladas nas mídias não são uma maneira disfarçada para dizer que as vacinas não têm eficácia. E aí a outra, complementando essa pergunta, mesmo com as variantes mutações, a população deve vacinar o quanto antes? Sim, deve vacinar o quanto antes. Aliás, quanto mais gente vacinada, Flávio, mais a gente interrompe a transmissão de uma pessoa para outra e, com isso, a gente estanca, né, esse crescimento de cepas variantes, né, o que faz com que as cepas variantes cresçam tanto no Brasil. A gente tinha já as formas variantes do Reino Unido, as formas da África do Sul, e agora desenvolveram mais de 3 variantes no Brasil. O que faz com que o Brasil tenha tantas variantes é exatamente ter esse ambiente de muita transmissão, de muitos casos. É aí que surgem as chances de variantes da cepa do vírus. Até agora, né, nós temos estudos iniciais com algumas vacinas sobre o papel delas nessas variantes. De fato, as variantes, né, toda a forma da Covid inicial é extremamente suscetível às vacinas, as vacinas são extremamente eficazes. A variante do Reino Unido também a vacina é eficaz. Nós tivemos uma queda da eficácia da vacina de uma variante da África do Sul. De uma das vacinas, a vacina da AstraZeneca, que é essa que tem na parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Fiocruz. Qual que é a preocupação que nós temos? Que uma parte das variantes que surgiram no Brasil, essas que estão inclusive circulando em várias cidades, são variantes que têm uma similaridade, são muito parecidas com essa da África do Sul. Então, a gente, de fato, tem uma preocupação de que a vacina da AstraZeneca, junto com a Fiocruz, possa ter uma eficácia menor de bloquear a transmissão dessas variantes que estão surgindo no Brasil, que são parecidas com a da África do Sul. Então, a gente tem cobrado, inclusive, que o Ministério da Saúde, a própria Fundação Oswaldo Cruz, precisa fazer, de forma urgente, a avaliação de eficácia nessas variantes.
ela pode sim reduzir a eficácia de bloquear a transmissão de uma pessoa para outra. Mas nenhum estudo mostrou que essas vacinas sejam menos eficazes de proteger a pessoa contra os casos graves da Covid-19, essas variantes. Então, mesmo essa variante da África do Sul, onde a vacina aparece, essa vacina da AstraZeneca, que é a da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Brasil, parece que ela bloqueia menos a transmissão de uma pessoa para outra, mesmo nessa variante, a vacina foi eficaz para impedir caso grave e impedir internação. Ou seja, muito parecida com o que é a eficácia das vacinas da gripe que a gente usa todo ano. Então, mesmo com essa redução da capacidade de bloquear a transmissão, a vacina da Fiocruz, ela tem um peso muito importante em evitar o caso grave, evitar a internação em qualquer uma das variantes, inclusive essa variante da África do Sul. Então, a gente precisa, de fato, vacinar o mais rápido possível a população. Quanto mais rápido tiver vacinado, menos pessoas se infectando, menor a transmissão, menos pessoas indo para o hospital, e com isso você estanca esse caldo de cultura, essa sopa aí de produção de variantes que o Brasil se transformou pela postura irresponsável do Bolsonaro. Com certeza. Padilha, a gente está chegando ao fim da entrevista. Opa! Você também tem outros compromissos aí. Eu queria agradecer muito a sua presença e agradecer também todos esses esclarecimentos que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, Flávia? Quero mandar um abraço a todo mundo aí de Taubaté, Vale do Paraíba, o pessoal que nos acompanha. Um abraço especial ao Salvador, como você falou, um abraço especial ao Paulo Roberto, que pegou um projeto de lei meu aí aqui dos direitos dos trabalhadores de aplicativos, ele transformou isso num projeto aí para o debate nas eleições municipais em Taubaté. Então, um grande abraço para ele. Vamos continuar na luta aí, não desanima não, viu, Paulo Roberto? Vamos continuar na luta, todo mundo, para a gente garantir os direitos aos trabalhadores de aplicativos, tá certo? Um grande abraço, viu, Flávia? Grande abraço, Padilha. Boa noite. Boa noite a todas e todos que nos acompanharam e vão acompanhando a agenda do Elabora nas próximas entrevistas.